Bom dia, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo, dia 10 de julho de 2022. Uma noite fria, com chuva, mas agora de manhã tem um solzinho aqui em Vila Velha. Para aqueles que gostam, dá até para ir para a praia, né? Tomar aquele solzinho um pouquinho frio, mas bem gostoso, um dia muito gostoso. Mas vamos lá, eu quero ler dois textos para a gente estar refletindo nesta manhã de domingo. E os dois textos estão no mesmo livro, o Evangelho de Lucas, ou Evangelho de São Lucas, no Novo Testamento, capítulo 17. No capítulo 17 do livro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 17, versículo 7, diz assim: E qual de vós terá um servo, ou seja, um empregado, ou um escravo, ou um mordomo, a lavrar, a apacentar o gado, ou seja, um funcionário seu, e voltando-se ele do campo, depois de ter trabalhado, lhe diga: chega, assenta-te à mesa aqui comigo, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e me serve, até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu. Ou seja, normalmente era assim que acontecia, e em algumas casas, em alguns lugares ainda continua sendo assim. O empregado, a empregada doméstica, o diarista, a diarista, o funcionário da fazenda ou tudo mais, eles comem depois dos seus donos, dos seus patrões, ou comem separado dos seus patrões. Isso é terrível. Porventura você dá graças ao tal servo? Ou seja, você agradece ao seu funcionário, você agradece ao seu servo, você agradece à diarista, você agradece à babá que cuida das suas filhas, os seus filhos, você agradece à empregada doméstica pelo serviço que ela presta para você? Será que você agradece? Creio que não. Está lá em Lucas, capítulo 17, do verso 7 ao 9. E aí eu quero falar desse agradecimento com a palavra-chave que é gratidão. E aí eu quero dizer para você, o que é gratidão? É o reconhecimento de que alguém fez algo de bom para você. É o agradecimento para pessoas que fizeram algo em prol da sua pessoa. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você é grato a Deus pela sua vida e por tudo que você possui? Em outras palavras, você regularmente tem tirado um tempo para demonstrar e apresentar a Deus a sua gratidão por tudo que Ele tem feito em sua vida e no seio da sua família? Você tem feito isso? Bom, então vamos aqui ao outro texto que eu te falei, mesmo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, agora do verso 11 em diante. Indo ele a Jerusalém, quem? Jesus Cristo, nas suas caminhadas, nas suas andanças pelas vilas, aldeias, cidades, regiões ali, né, da Galileia, da Judéia, por ali, passou pelo Samaria. Samaria era a capital de Israel, mas aí veio o Sargão II lá atrás, invadiu Samaria, matou, incendiou, fez o que fez, levou cativo e trouxe vários povos de várias culturas, vários deuses, e deu Samaria para eles lotearem Samaria. Por isso que às vezes Jesus fala assim em alguma passagem: não passe por Samaria, porque Samaria havia uma mistura muito grande, uma diversidade muito grande de culturas, de pessoas, de nações. E aí você sabe, ele evita. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e gritaram e levantaram bem a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Vendo-os Jesus disse: ide. Ide é uma forma imperativa, né? Ide, vá agora e mostrai-vos aos sacerdotes. E naquilo que eles, indo a caminho para ir mostrar aos sacerdotes, eles ficaram limpos, eles foram purificados da sua lepra, aquela doença que não tinha cura naquela época. E um deles, eram 10, e um deles, vendo que estava são, que havia sido purificado, voltou glorificando a Deus em alta voz, ou seja, veio agradecê-lo, veio reconhecer algo de bom que ele tinha feito, e caiu e prostrou-se aos seus pés de Jesus,
né? E o adorou. Oh, aleluia. Que maravilha, gente. Então, preste bastante atenção. Eu quero falar sobre gratidão. Esse homem dos 10 leprosos que voltou, ele era samaritano. Ele era daquela região, de Samaria, daquele monte de nações que entraram ali. Ele era samaritano, ele não era judeu. E aí, Jesus pergunta para ele assim, vem cá, não eram 10 contigo, não eram 10 leprosos? E onde estão os outros 9? Aí ele fala assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, ou seja, senão eu, que sou estrangeiro. Ou seja, dos 10, apenas 1% voltou para agradecer a Deus pelo milagre e o final do sofrimento que ele tinha com aquela doença. Porque os leprosos e pessoas que tinham outros tipos de patologias e doenças, eles não podiam viver juntamente com o pessoal da sociedade. Eles viviam fora do arraial, eles viviam em isolamento total. Eles não tinham comunhão, integração com a sociedade. Eles ficavam fora do arraial. Por isso que eles veem Jesus de longe, o reconhecem e gritam à distância. E Jesus também à distância manda que eles vão até o sacerdote, porque foi a lei de Moisés implantada, que Deus pediu para implantar lá, que era para mostrar ao sacerdote. Aí o sacerdote avalia, vê como é que está a situação da lepra e ali ele determina o que fazer. Bom, e aí, irmãos e amigos, eu quero chegar até nós. Somente pelo fato de eu estar aqui agora, transmitindo essa mensagem, fazendo esse vídeo, e você que vai estar vendo e ouvindo, já é grande motivo de sermos gratos a Deus e demonstrarmos essa gratidão a Deus. Mas, para não perder o costume, eu vou fazer as mesmas perguntas que eu costumo fazer. O que você tem feito ou praticado para demonstrar a sua gratidão ao Senhor? O que você tem feito? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado regularmente? Você tem ajudado pessoas com necessidades bem maiores que as suas? Você tem feito alguma coisa? Você tem jejuado? Você tem feito orações intercessórias para pessoas que estão doentes? O que você tem feito para demonstrar a sua verdadeira gratidão a Deus por tudo que você tem, possui e por estar vivo até agora? Bom, e aí eu quero trazer alguns exemplos de personagens do Antigo Testamento que demonstraram essa gratidão a Deus pelas respostas que lhe deram das suas orações ou por atender algumas necessidades e ter feito alguns milagres na vida deles. Começo com Noé, o patriarca Noé. Noé ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, constrói uma arca, assim, 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 coloca a sua família dentro e um casal de cada animal. Noé levou aproximadamente 100 anos para construir essa arca. 100 anos. Mas Noé obedeceu piamente o que Deus havia mandado ele fazer. Então saiu Noé, e quando acaba o dilúvio, vem o dilúvio, mata toda aquela geração, e aí Noé sai da arca. Então Noé saiu da arca, seus filhos com sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal e todo réptil, todas as aves, tudo que se move na terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Ao sair da arca, a primeira coisa que o Noé fez, ele sai, tira os animais, e ali ele edifica um altar ao Senhor, e tomou um animal, e ali fez um sacrifício, uma adoração a Deus. Ou seja, está lá em Gênesis 8, do versículo 15 em diante. Então a primeira atitude de Noé, após sair da arca e tirar todos os animais, foi de levantar e edificar um altar ao Senhor. Lembre de uma coisa, altar é feito para louvor, para adoração, para apresentar suas ofertas e para você louvar a Deus. E Noé fez isso. Vamos para um outro personagem? Abraão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, estava bem, era um homem que tinha dinheiro, era posses lá na terra dele, dos caldeus, vivia com a sua parentela todinha, mas ele ouve uma voz vinda de Deus, dos céus, e Deus fala com ele, Abraão, sai do meio da tua parentela e sai dessa terra, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus vai dar uma coisa muito melhor para você. Abraão não era judeu, Abraão não era
não era cristão, nem na época tinha isso, era um homem qualquer, e de repente Deus o escolhe, o chama, e ele obedece igualmente a Noé. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E assim que Abraão recebe todas essas bênçãos do Senhor, ele edifica um altar ao Senhor, por ter aparecido a ele ali naquela montanha do lado oriental de Betel, perto da cidade de Ai, a oriente. E ele edifica um altar ao Senhor e ele invoca o nome do Senhor, ou seja, ele adora, ele clama, ele apresenta louvor, ele apresenta a sua devoção a Deus. Está lá em Gênesis 12, do verso 6 em diante. Então, Abraão, igualmente a Noé, em forma de gratidão, de reconhecimento de que foi Deus que lhe fizera aquelas benesses, e lhe dera aquelas bênçãos, como foi com Noé, apresentou a ele o seu sacrifício, a sua oferta, a sua devoção, fazendo e edificando um altar de adoração a Deus. Outro personagem, Moisés. Moisés nasce, e aí o faraó manda matar todos os meninos homens, os filhos homens, né, dos hebreus. E aí Joquebede, sua mãe, consegue ainda escondê-lo por 3 meses, mas vendo que não seria possível escondê-lo mais, né, faz uma cestazinha de junco, passa betume, uma liga, né, para não entrar água, e coloca no rio. E quem é que pega Moisés? Quem é que acha Moisés? A filha de Faraó. E Moisés tem a sua criancice, tem a sua mocidade, cresce, vira homem, fica até os 40 anos de idade no palácio egípcio, vivendo como um príncipe. Mas ele descobre as suas verdadeiras origens e ele quer saber quem são o seu povo, quais são os seus pais e como eles estão e como vivem. E aí ele abandona a riqueza, toda aquela vida que ostentava lá no Egito, e vem para o sofrimento, atendendo a um chamado de Deus. Porque Deus fala com ele de uma sarça ardente, ou seja, de uma árvore que está pegando fogo, mas não se queima, e brada a voz de Deus. E Moisés ouve a voz de Deus e obedece a Deus. E assim fez Moisés. Escreve então, Moisés, isto num livro, e relata aos ouvidos de Josué. Josué era o auxiliar direto de Moisés. Então Deus fala com ele para escrever tudo isso no livro, e que ele relatasse isso ao seu auxiliar direto, a Josué. Que eu quero trazer a memória, eu destruí a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés fez um altar. Ele fez um altar, apresentou a sua gratidão, apresentou o seu louvor nesse altar, e ele deu um nome a esse altar. O Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi. Está lá em Êxodo 17, versículo 12 ao 15. Então, Moisés também, igualmente a Noé e Abraão, edifica um altar, consagra este altar e apresenta a sua gratidão a Deus. E aí, por fim, para não ficar muito longa essa live, Jacó, o supantador, o enganador, o mentiroso, né? E outras denominações aí que você pode querer de Jacó, que era mesmo um pilantra, tá? Mas aí ele tem um encontro com Deus, né? Ele engana seu irmão quer matá-lo, e aí sua mãe arma para ele ir para casa do tio: some, vai que senão seu irmão vai te matar. E aí ele, cansado de tanto andar naquele deserto, ele resolve descansar. E aí ele põe pedras como travesseiro, e ali ele deita, e aí Deus o faz sonhar. E nesse sonho ele vê uma escada que vai da terra até os céus, e lá em cima, nessa escada, anjos subindo e descendo, e lá em cima está o Senhor maravilhoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá, glória. E aí ele vê nesse sonho, e aí ele faz uma, vamos botar assim, uma prova com Deus, ou fala: se o Senhor me levar até a terra onde eu estou indo, e eu prosperar nessa terra, e não acontecer nada comigo, e eu voltar em paz, eu te adorarei, e darei também o dízimo de tudo que eu tiver ganho nessa terra. E ali ele edifica, sobre aquelas pedras que serviram de travesseiro para ele edifica um altar ali, e se chama Betel, casa de Deus. Oh, glória! Aí Jacó, olha,
Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e ali faze um altar ao Deus que te apareceu. Ó, Deus determinando que ele faça. Quando fugiste de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de nós e purificai-vos. Eu quero parar um pouquinho aqui. Tirai os deuses estranhos que há no meio de nós, no nosso povo, e purificai-vos. Amigos, deixa eu falar para você e para mim. Quais são os deuses estranhos que estão dentro das nossas casas, no meio de nossas famílias? Quais são os deuses estranhos? Às vezes eu e você precisamos fazer uma limpeza, fazer uma limpa em nossa casa. Tirar alguns deuses estranhos. Você vai entender o que eu quero dizer. E mudai as vossas vestes. E levantemos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Jacó estava angustiado. Jacó estava com medo de ser morto por seu irmão. E ele clama a Deus e Deus o responde. E aí ele, em reconhecimento e gratidão dessa resposta que Deus dá a ele, à sua oração, ao seu clamor, ele edifica o altar e ali ele apresenta uma oferta e consagra aquele altar ao Senhor. Está lá em Gênesis, aleluia, também. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Eu estava lendo essas passagens bíblicas, observando tudo ali que... Deixa eu pegar aqui. Estava lendo essa passagem bíblica, observando essas passagens do Antigo Testamento, e aí me veio uma coisa. O povo do Antigo Testamento tinha por costumes, após receber uma bênção ou uma resposta de suas orações para Deus, edificar ali um altar e reconhecer, em reconhecimento e gratidão, apresentar o seu louvor, a sua oferta a Deus, como uma forma de agradecimento, como gratidão. E eu te pergunto, você poderia me dizer assim, mas Veronese, naquela época era fácil fazer isso, tinha muito lugar ermo, tinha muito deserto, a gente podia fazer e não corria o risco de ter nenhuma repreensão sobre nós. Mas hoje, na nossa sociedade atual, nas grandes centros urbanos, não tem como. Realmente, concordo com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma novidade para você. Às vezes você não precisa edificar mais, sabe por quê? Eles já foram edificados. Aqui tem o Monte Horebe, se não me engano, lá em Vitória, que eu ia muito quando eu estava na igreja lá em Cariacica, em Vitória, que eu morava em Vitória. Tem um monte ali em Jaburuna. Tem um monte aqui na Lindenberg. Antes de chegar ali no Atacadão, você anda para o Porto. Você entrou no trevo ali para o Porto de Vila Velha, Capoaba. Logo a 50, 100 metros tem uma pedra, uma árvore frondosa, e ali é outro monte. E Cariacica tem o da Viana, Vitória Diesel, fomos muito lá, eu, minha esposa e muitos irmãos. Então em cada lugar já tem esses locais edificados e consagrados. É só você escolher o seu, ir lá e consagrá-lo a Deus e começar a fazer as suas adorações, a apresentar os seus louvores e o seu reconhecimento em gratidão por tudo que ele tem feito. Ah, Veronese, mas está muito perigoso sair de madrugada, sair à noite para esses lugares, e já há vários casos, né, de cristãos que foram assaltados, foram sequestrados, né, foram violentados. Realmente, concordo com você, mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe um altar que você pode preparar? A sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Eu estou aqui no meu altar, consagrado ao Senhor, porque o altar é para o Senhor, não é para o homem. Eu estou aqui no meu altar. Todos os dias eu estou aqui. Porque esse altar aqui foi consagrado para o Senhor e ao Senhor. Então você pode fazer o seu altar e consagrá-lo dentro da sua própria casa. Ah, Veronese, mas lá em casa a família é muito grande, aí eu me atrapalho, a televisão ligada. Opa, escolha um cômodo mais escondidinho da tua casa. A dependência lá da empregada, ou lá fora no quintal tem um lugar reservado, consagre ao Senhor um cômodo da sua casa. E quando você for conversar com ele, fala, pessoal, ó, meu celular está lá na sala, qualquer pessoa que me ligar não precisa atender, porque agora eu tenho o meu tempo a sós com Deus. Vá lá para o seu local consagrado ao Senhor, o seu altar, que está preparado já para que você apresente-se ao Senhor ali. A sua gratidão,
o seu reconhecimento, o seu louvor, a sua adoração, que somente Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. O altar é um local escolhido para que os seguidores de Cristo façam ou apresentem a sua adoração, a sua consagração, a sua gratidão e a sua purificação e entre ao Senhor. Lembre-se de uma coisa, você pode fazer isso sim. E comece a fazer, porque você vai ter as respostas que tem feito a Deus, mas em locais impróprios, na hora imprópria. Então prepare-se, que Ele irá ouvir o teu clamor. Que Deus abençoe o domingo de vocês. A paz de Cristo.